Hoje com o pastor Joseph Prince. Cumprimente 3 pessoas ao seu redor. Certo, diga algo bacana para eles como não suarás. Certo, o Senhor vai cuidar de tudo para você. Ou pode falar para eles o que meu filho falou para mim ontem à noite. Quando eu dei para ele boa noite, uma coisa que ele me disse foi o seguinte: quando você descansa, Deus trabalha. Eu olhei para ele e disse: uau, Justin. Perguntei: onde é que você viu isso? Ele disse: na geladeira. Foi. Então, é muito bom colocar a palavra de Deus, certo? Nesses lugares. No espelho, no seu carro e outros lugares. A Bíblia diz em Deuteronômio 11. Leia depois, ok? Deuteronômio capítulo 11. Diz assim: colocarás as minhas palavras nos seus portões, também nas portas da sua casa. Falarás dela deitado, acordando, levantando, quando você estiver caminhando, para que os seus dias e os dias dos seus filhos sejam multiplicados, como os dias do céu na terra. Amém? Você vai ver que eles vão estar gravando as palavras que eles estão vendo. Amém? Então faça isso. Nós temos essas palavras em certas almofadas, certo? Palavras como não temas. E isso é muito bom, são palavras simples que são revelações de Deus que vieram a mim anos atrás. E somente essa declaração pode mudar a sua vida para sempre. E, olha bem, nós estamos agora no meio de uma revolução da graça. No mundo inteiro, amém? Glória a Deus. E também, saiba que descobrimos que a Bíblia diz que a glória do Senhor vai aumentar, porque o mundo vai de mal a pior. Olha bem o que a Bíblia diz, que não é só trevas, mas a Bíblia fala de densas trevas. Vão ser densas trevas, trevas que vão ser quase palpáveis. A Bíblia diz que durante esse tempo, a glória do Senhor vai brilhar sobre você. Amém? E também, reis virão ao brilho da tua glória. Então, filho de Deus, quando ficar mais escuro, sua luz vai ser evidentemente vista. Você vai brilhar mais e mais e mais até ser dia perfeito. Quando veremos o Senhor face a face, amém? Eu quero começar falando de um testemunho, um lindo testemunho. E este irmão é de Mississippi, Estados Unidos. E ele fala de depressão. Falamos sobre depressão e lembra que o Senhor falou comigo? Quando falei do tema deste ano, no começo do ano? Isso foi antes destas celebridades que nos últimos meses você ouviu falar, que cometeram suicídio. Muito triste. Sabe, mas o Senhor disse que as trevas cobrirão a terra e menciona a depressão especificamente e o espírito de suicídio. Tem pessoas que estão pensando em fazer isso, algumas pessoas até tentaram, mas o desejo de Deus é realmente que nós recebamos a revelação que Ele tem para nós. E recentemente minha esposa perguntou, durante a época que nós ouvimos falar que outra celebridade cometeu suicídio, ela perguntou qual é a única coisa que as pessoas precisam ouvir. Pessoas que estão deprimidas. E eu disse, realmente não é só saber sobre, mas experimentar como uma revelação o amor de Deus em Cristo. Se eles souberem o quanto Deus os ama, amém? Não só na cabeça, como Deus nos ama de forma geral, mas se eles souberem que eles são aqueles que Jesus ama, e for uma revelação para eles, vai mudar suas vidas para sempre, amém? E esse irmão aqui diz o seguinte: por 5 anos consecutivos, eu passei por uma terrível luta contra a depressão. Eu tinha pensamentos terríveis sobre Deus e constantemente pensava em tirar a minha vida. Eu tentava não me submeter à depressão, mas não sabia como quebrar esse ciclo vicioso. Eu sentia que Deus estava decepcionado comigo e não me sentia desejado, querido, aos olhos de Deus. Você já se sentiu assim? Que você é um filho, mas parece adotivo? E que você não é querido? Um amigo meu falou para outro amigo sobre a dificuldade que eu estava enfrentando. Este amigo me falou sobre o pastor Joseph Prince e como ele ensina o evangelho. Eu não acreditava que o ensinamento de um pastor poderia mudar a minha vida. E enquanto este amigo e eu começamos a ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João juntos, eu comecei a assistir também as mensagens do pastor Joseph Prince. O primeiro que eu ouvi foi: a graça flui na área que você não está preocupado. Nela, o pastor falou sobre a época que ele também estava deprimido.
Lágrimas vieram aos olhos, fui tocado, pois o meu Pai Celestial falou tão pessoalmente comigo. Continuei assistindo o pastor Joseph Prince, mas ainda tinha muita crença errada. Eu ainda me preocupava que Deus um dia iria me punir se eu fizesse algo errado. Depois de lutar com esses pensamentos durante um tempo, fui convencido que eu não poderia fazer nada bom diante dos olhos de Deus. Eu tentei 3 vezes cometer suicídio no meu quarto. Durante uma dessas vezes, eu senti a presença, acho que foi da última vez, do Senhor comigo como nunca antes. Era como se Ele estivesse chorando por eu estar tentando tirar a minha vida. Eu escutei o meu amigo no outro quarto orando por mim. Então consegui me levantar e parar aquela tentativa de me matar. Daquele dia em diante, eu parei de ouvir mensagens que me faziam ter medo de Deus. Olha, tem um temor certo de Deus que te leva a adorar ao Senhor, a reverenciá-lo como Senhor, que te faz ter nojo daquilo que não o agrada, você quer sempre agradá-lo. Você começa então a ver a sua majestade e a beleza da sua santidade. Este é o verdadeiro temor do Senhor que a Bíblia fala. Mas este temor de Deus, que muitas pessoas, na verdade, estão tendo, e até aqueles que negam a existência de Deus também temem a Deus. E eles preferem negar a sua existência porque, se eles creem que não tem Deus, então não tem nada a temer. Certo? O juízo e tudo mais. Mas esse é o tipo de temor errado. Deus não quer que você tenha esse tipo de temor. Esse temor veio do inferno. É o espírito de escravidão para outra vez temer. Temer a Deus, como muitas pessoas temem. Então ele disse, daquele dia em diante parei de ouvir mensagens que me faziam temer a Deus. Eu também perguntei ao Senhor se eu deveria continuar tomando antidepressivos e senti que ele me falava para não tomar mais. Naquele momento eu fiquei convencido de que Deus iria fazer muito mais para mim do que medicamentos. Eu continuo assistindo os programas do Pastor Prince todo dia. Eu também tomo a Santa Ceia frequentemente. E depois de algumas semanas, o Espírito Santo me fez ver que eu não estava mais deprimido. Percebi que os pensamentos de depressão que normalmente eu tinha eram agora fáceis de rejeitar. Esperei mais algumas semanas para confirmar a cura. E olha bem, a depressão não voltou. Deus me curou completamente da depressão. Toda glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você pode ouvir algo e sair da depressão se o que você está ouvindo é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Eu estava me preparando para este domingo e eu tinha uma mensagem no meu coração e que eu acho que seria muito maravilhoso, mas o Senhor mudou tudo. Enquanto eu estava me preparando, o Senhor me deu uma mensagem completamente diferente. Quando eu ouvi a voz do Senhor me dizendo para pregar sobre isso, eu disse, Senhor, eu já preguei sobre isso. E o Senhor me disse, eu quero que você fale para eles sobre revelações frescas, revelações novas, que eu vou te dar. E quero que você veja, e depois fale para eles que eles estão vivendo isso neste exato momento, nessa hora. Amém. É um ensinamento profético, que é para um tempo como este. O que está acontecendo enquanto contemplamos a atmosfera moral deste mundo, que está ficando cada vez mais baixa, mais aprofundada nas trevas, e os homens não sabem mais como discernir o certo do errado e o mal do bem, e está havendo uma depravação moral que está descontrolada, e o que estamos fazendo a respeito dos nossos filhos que veem isso? Mas sabe de uma coisa? Deus diz que durante esse tempo, nesta hora, sua glória vai brilhar em nós, mas melhor do que isso, vamos ser pessoas cheias de graça. Havia um homem na Bíblia, a Bíblia fala sobre vários homens cheios de graça, mas este homem em particular se chamava Estevão. A Bíblia diz que ele era cheio de graça e fé. Ele fez sinais poderosos, maravilhas entre o povo. E Deus quer você forte na graça que existe em Cristo. Posso ouvir um amém? A graça é sempre aquilo que Deus faz por nós, não o que fazemos por Deus. Isso é lei. Graça é Deus fazendo por nós. Mesmo as responsabilidades do Novo Testamento, amém? Precisamos ver Deus suprindo para nós, trabalhando em nós e também através de nós. Amém? Na nossa caminhada. Trabalhar na sua salvação não é trabalhar pela sua salvação. Trabalhar quer dizer Deus te deu a salvação, opera enquanto você então vive a sua vida. Trabalhar no relacionamento com outros.
Só quando você recebe é que você pode operá-la. Posso ouvir um amém? Então o Senhor me deu essa mensagem, me deu novas revelações que certamente vão te abençoar. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso, pregar sobre isso nessa parábola sim, mas não essas revelações que eu vou compartilhar hoje. Creio que vai te libertar da depressão, amém? Vamos então à questão que na verdade começou este relato e a resposta do Senhor. Tem a ver com a bênção em toda a sua plenitude. A prosperidade centuplicada. Essa palavra não é mais muito popular, porque as pessoas têm medo de que nós vamos ser mal interpretados porque falamos de dinheiro, mas a Bíblia fala de prosperidade. Tudo o que fizer prosperará. O Senhor abençoou a José, o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, Deus fazia prosperar. O José da Bíblia, não esse José aqui. Amém? Mas meu filho gosta de falar isso, que tudo que eu faço prospera. Amém? E olha, a palavra prosperar quer dizer ter sucesso em tudo. Não está falando só de dinheiro, essa é apenas uma pequena parte. Mas sucesso em tudo. Posso ouvir um amém? Então a pergunta veio de Pedro, de todos os discípulos que existiam, nós damos graças a Pedro por causa das perguntas que ele fazia. Senão não teríamos as respostas hoje. Pedro é o tipo de pessoa que nós precisamos sempre ter, talvez na nossa família e também entre amigos. Eu tenho um Pedro na minha equipe de pastores. Ele acabou de voltar da China ontem. Amém? Ele faz perguntas que alguns pastores gostariam de me perguntar e ele vem e me faz. Porque eles não querem fazer, eles pedem para ele fazer. Às vezes até o cutucam para fazer a pergunta e ele pergunta. E eu digo, Mark, por que você está fazendo essa pergunta? Ele olha e diz, foi ele. E depois de um tempo, então, o Mark fica, foi eu. Sabe, eu amo o pastor Mark e também o John e o Matthew. Ok, então, vamos à pergunta, Mateus 19. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? O que receberemos? Deixamos tudo, Senhor, para te seguir. O que receberemos? E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Agora, ele está claramente falando sobre os discípulos. Amém? Ele disse, mas o próximo versículo é para todos nós. E todo aquele, você é todo aquele? Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ele não está dizendo para deixar por causa do divórcio, mas está dizendo a respeito de sacrifício, por amor ao evangelho, como por exemplo o pastor Mark, quando ele vai para o trabalho missionário na China, há sacrifício envolvido, amém? Todo que vai para o trabalho missionário se sacrifica, tenha certeza que está fazendo por amor ao nome dele. Alguns estão fazendo a obra missionária, estão até pregando, mas estão fazendo porque eles querem somente um púlpito para pregar. Não é por amor a ele. Amém? Não foram enviados? Mas vão. Amém? Não são enviados pela igreja, não são enviados por nenhuma organização que foi autorizada pelo Senhor, mas eles querem ter um nome, alguns vão por razões financeiras, outros vão por razões de contentamento e outras coisas. Só porque está envolvido com a obra missionária não quer dizer que está fazendo a obra do Senhor. Mas se está fazendo por amor ao nome dele, então é para o Senhor. Amém? Porque você o ama. O Senhor diz, vai receber 100 vezes mais. O tempo que você abre mão, seja no domingo e também quando você tem que acordar domingo de manhã, o Senhor não se esquece disso. Se você abrir mão por amor a Ele, não para o seu crescimento próprio, ou você quer talvez conhecer alguém, você está apaixonado por alguém, você quer encontrar aquela pessoa, sabe? E esta é a razão. Não, o que você fizer, se a razão for por amor ao nome do Senhor, Jesus disse, você vai ter recompensa. 100 vezes mais. Agora, muitos colocam isso no futuro, no céu, um certo dia, mas no relato de Marcos, a mesma história, a mesma passagem, Marcos usa essas palavras. Vamos ver, Marcos 10. São as mesmas palavras. Vai receber 100 vezes mais quem deixar mãe, pai e tudo mais. Receberá 100 vezes mais já neste tempo presente. Em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos em campos com perseguições. Quantos sabem que quando você prospera, 100 vezes mais virão perseguições?
Amém. Se prepare, Jesus falou isso. Mas perceba isso, já neste tempo, quando 100 vezes virá? Quando vai ser abençoado plenamente? Já, diga. Já neste tempo. Amém. Muito claro. Voltando a Mateus, aqui Jesus diz, porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. No reino de Deus, aqui temos essa declaração, muitos os primeiros serão derradeiros, e os derradeiros primeiros. Olha, ele começa uma parábola para explicar o que nós teremos e a bênção centuplicada. Amém? E ele conta uma parábola para corrigir e ensinar, não só a Pedro, mas a todos nós, que o motivo e o que nos faz, vamos colocar assim, a postura que nos faz servir ao Senhor, é muito importante, não só o que, mas o porquê. O porquê você faz tudo, amém? Você não ora pela vitória, você ora da vitória. Amém? Você começa na posição de estar completo em Cristo e então você vai em frente. Você é a justiça de Deus em Cristo. Agora, vai em frente. Haja assim. Amém? Então é sempre por quê? Que é mais importante para Deus do que o quê que você faz para Deus. Ok? No final dessa parábola, Jesus mesmo a explica, mas acrescenta algo no verso 16. Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E te falo a verdade, quando eu era um novo convertido, eu me lembro que eu li esse verso, e me fez ter medo, porque parece que falava a respeito da salvação. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ouvi pregadores falarem coisas como, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu pensei, será que eu sou escolhido? Parece coisa de futebol quando eles te escolhem, não é assim? Aquele especial escolhido. Será que eu sou um dos escolhidos? Amém? Mas não tem nada a ver com a salvação, mas tem tudo a ver com a plenitude das bênçãos. Os que são escolhidos, é lógico, desfrutam 100 vezes mais. Olha, se formos honestos, podemos olhar uns para os outros e dizer que estamos em níveis diferentes da bênção, que se manifestam. É verdade que nós fomos todos abençoados nos lugares celestiais? Sim, é verdade que fomos todos favorecidos em Cristo, mas e a manifestação da bênção? Quantos querem receber 100 vezes mais? Você não fica satisfeito com 30 ou 60, mas quer 100 vezes mais. Amém? E esses da direita não querem? Ok, você está mais perto do céu e é capaz de responder bem, ok. E quem está no meio, ok. Queremos todos 100 vezes mais. Esta mensagem, aquilo que eu vou falar hoje, muitos de vocês vai ouvir a palavra e dizer, pastor, você já pregou sobre isso antes? E eu já sei a resposta. Não, amigo, o que eu vou falar é algo diferente. Não é somente a comparação do primeiro grupo com o outro grupo, mas uma comparação entre os crentes, quem quer ter a manifestação da plenitude das bênçãos de Deus na sua vida. Você está preparado? Eu não acho que estou falando com as pessoas certas. Vocês estão preparados? Ok? 100 vezes mais. Você não está interessado em só ser parcialmente cheio da graça, mas você quer ter a plenitude da graça. Você quer experimentar o favor de Deus na sua vida. E a palavra de Deus aqui nessa parábola nos ensina tanto. No passado eu ensinei somente uma parte disso, mas hoje eu quero falar sobre aquilo que Deus falou comigo. Eu nunca falei antes. Ninguém também falou sobre isso, certo? Isso veio do céu e eu tenho muito cuidado em falar isso porque você sabe que as minhas mensagens estão em todo lugar, estão na mídia social, na internet, em todas as partes do mundo. O nosso alcance não é pequeno. Estamos no mundo inteiro e quando eu falo que Deus me falou isso, é porque Deus me falou isso e eu vou mostrar, ok? Daqui a pouco. Mas você vai ouvir aqui primeiro. Fabricante autorizado. Ok? Ok. Olha bem, até mesmo sobre a punição do inferno. Eu creio que existem vários níveis de punição no inferno. Jesus usa as palavras, será mais tolerável para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum. Então existem níveis diferentes de punição. Também fala sobre pessoas que serão punidas com poucos açoites e com muitos açoites. Ok? Tem níveis diferentes de punição.
Para aquele que, na plenitude do evangelho de Cristo e na sua glória que foi pregada para ele, ele entendeu e vira as costas para isso, eu creio que a punição vai ser maior do que para alguém que está numa floresta e tudo mais. Porque Deus é justo, Deus sabe de todas as coisas, mas para os crentes que confiam em Cristo e não confiam naquilo que fazem, mas na obra de Cristo, no seu sangue que foi derramado, que removeu com eficácia o pecado diante dos olhos do Deus Santo, para esta pessoa que crê nisso, nunca haverá punição. Posso ouvir um amém? Você precisa saber disso, que a mensagem que você ouve, tenha certeza que não vai trazer para você como crente uma punição. Olha aqui em João 5:24, verdadeiramente ou no original, amém e amém. Ele repetiu, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação ou julgamento, mas passou da morte para a vida. Nós não entraremos em condenação. O crente não passará pelo julgamento do trono branco. Um dia, quando todos os mortos e vivos estarão ali, nós não passaremos por isso. A morte ficou para trás, julgamento ficou para trás. E se Jesus tardar, o coração pode parar de bater, mas não vamos morrer. Nós vamos sair deste corpo para uma nova dimensão e depois vamos ter um corpo novo quando Jesus voltar à Terra. Mas vamos estar vivos, nunca estaremos tão vivos do que quando tivermos um novo corpo. Amém? Quando formos para essa dimensão. Mas a morte não está diante de nós, o julgamento não está diante, está para trás. Passamos do julgamento, da morte para a vida. Um crente nunca entrará em condenação. Então, se ouvir uma mensagem ou ler um livro, seja o que for que estiver à sua frente e fala que você vai ter um julgamento, amém, não é de Deus. Pastor Prince, mas e o tribunal de Cristo? Essa é uma teoria que foi muito mal interpretada. E eu já até falei sobre isso antes, muitos anos atrás, eu devo falar sobre isso de novo, sobre o tribunal de Cristo, o julgamento que vamos passar. E no original grego fala bema. É quando todos nós, os crentes, vamos estar diante do Senhor, no tribunal de Cristo, para a recompensa, ou não recebê-las. Ou seja, aquilo que você está fazendo, perceba, não é o quê, mas por quê? Foi construído sobre feno, madeira ou palha, ou sobre ouro, prata e pedras preciosas. É o porquê você faz o que faz. E vai receber recompensa do Senhor. E vai determinar a sua função por toda a eternidade. Amém, sua recompensa. Está me ouvindo? E olha bem, não é um lugar de julgamento, mas um lugar bom para o crente. Não vamos receber julgamento. Eu disse não é para julgamento. E olha bem que há um juiz. E esse tal juiz, que você tem muito medo dele, ele é também a sua justiça. Você já parou para pensar que todo crente vai estar diante do Senhor só depois do seu retorno, depois do corpo glorificado? Você vai estar diante dele no seu corpo glorificado. Então não é uma questão de ser julgado para ir para o céu ou o inferno. Isso já foi, mas é uma questão de méritos em termos de sua performance, o seu trabalho, daquilo que você fez ser construído sobre ouro, amém, pratas e pedras preciosas. Eu estou correndo para falar sobre isso, quero voltar a esse assunto, mas o resumo é que você não vai ser julgado. Você passou da morte para a vida. Voltando a Mateus 20, Jesus disse, porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família. Ele está respondendo à questão, o que teremos, porque deixamos tudo? Ele respondeu, que vamos receber 100 vezes mais, mas ele sentiu que precisava ensiná-los a como receber 100 vezes mais. Ele começou a dizer essa parábola, porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele saiu bem cedo, antes das 9. De madrugada ele foi no mercado para contratar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Obviamente esse é o Senhor Jesus, porque a parábola fala do reino dos céus, porque o reino dos céus é semelhante a um homem que foi até o mercado contratar homens para a sua vinha e diz que ele ajustou o salário. Diga, ajustou. Mais uma vez. Mais uma vez. O que é ajustar? Você faz um acordo. Amém. Ambos negociam um salário, tudo no sistema capitalista é baseado em um salário, certo? Nós concordamos com ele. Eu te pago esse salário, você trabalha para mim, eu te pago isso. É um acordo, não é? Entendemos isso muito bem. Ele falou o nosso idioma, até o idioma daquelas pessoas. Entendemos isso, certo? Foi um acordo, ele saiu bem cedo de manhã, a Bíblia fala de madrugada.
e viu um grupo de pessoas e disse a eles: trabalhem para mim. E eles perguntaram: quanto você vai pagar? Certo, eu te pago um denário. Um denário é um salário de um dia. Até hoje, no Oriente Médio, você vai em alguns lugares e ainda falam dinar. Mas naqueles dias, um denário era um trabalho de um dia inteiro. Pagamento de um dia. Salário de um dia. Eles concordaram. O senhor da vinha e os trabalhadores concordaram. Diga, concordaram. Ok, ele os enviou. E quando já era a terceira hora, e olha bem, essa terceira hora, sexta hora, nona hora, Jesus foi crucificado à terceira hora e morreu na hora nona, como sabemos. Naqueles dias, usavam essa expressão, dividindo o dia em horas, e a terceira hora seria 9 da manhã. Ok? Jesus morreu na hora nona, que seria 3 da tarde. Então a terceira hora é 9 da manhã. Ele foi ao mercado às 9 horas e viu trabalhadores à toa. Então o primeiro grupo, na verdade, foi antes das 9, certo? Ok, então ele voltou ao mercado às 9 horas e viu outros trabalhadores e disse: vão também para a vinha e dá-vos-ei o que for justo. Houve um acordo? Não, não houve. Eles tinham que confiar na sua palavra. Ele disse: olha, vocês vão trabalhar para mim e o que for justo, eu vos darei. Não houve um acordo. Ele não falou de denário. Então, vão. Eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta, sexta seria meio-dia, às 12, e a nona hora, que seria 3 da tarde, e fez o mesmo. Então, ele saiu de novo. Recrutou mais homens e fez o mesmo, quer dizer o quê? Não houve acordo. Baseado no que for justo. Vos darei. E aqui diz: e saindo perto da hora 1/10. 1/10 hora, olha bem. Quero que saiba que o dia dos judeus termina às 6 da tarde. Que é a 12ª hora. 1/10 hora, que horas? 5. Muito inteligentes. Eu tenho muitas pessoas inteligentes nessa igreja. Amém? 5 da tarde, muito bom. O dia novo começa. O novo dia começa se você celebrar o que eles chamam de Shabat. Shabat, na verdade, é sábado, ok? Shabat. Eles celebram às 6 horas da tarde na sexta. O Shabat começa e termina quando? 6 da tarde no sábado. O domingo deles começa 6 da tarde no sábado. Amém? A segunda deles começa hoje à noite, às 6 da tarde. Amém? A forma de Deus é sempre a manhã e a tarde. Quando Deus criou tudo em Gênesis 1, nós vemos sempre essa frase: assim foi a tarde e a manhã do primeiro dia. A tarde e a manhã do segundo dia. A tarde e a manhã. Deus começa com a tarde e termina com a manhã. O homem começa com a manhã. Dizemos manhã e noite. De manhã e à tarde, certo? Porque nós somos pessimistas. Começamos o dia dizendo: está muito claro agora, nesta manhã. Nós falamos dessa maneira, não é certo? De manhã nós levantamos, está muito claro, mas só vai ficar mais escuro. Você está alegre agora, mas espera. Eu sei, você acabou de casar. Está muito bom agora, mas espera. Nós sempre cremos que está claro agora de manhã, mas vai escurecer. A forma de Deus é assim. Parece que está ficando cada vez mais escuro, mas olha, vai ficar mais claro e mais claro. Perceba, a tarde vira a noite e depois vai ficar cada vez mais escuro, certo? Mas Deus diz que está ficando mais claro. Amém? E na verdade vai começar a ficar cada vez mais claro. Então, à tarde e manhã, os judeus hoje, eles ainda celebram o dia que está vindo às 6 da tarde. O trabalho deles termina às 6 da tarde. É um novo dia começando. Ok? Entendeu? Viu? A hora 1/10. Ele saiu, encontrou os outros ociosos e perguntou: por que estáis ociosos todo dia? Eles responderam: porque ninguém nos assalariou. Disse ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Mais em frente. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. O sistema de Deus sempre começa com quem? Os últimos. E depois os primeiros. O sistema do homem é sempre o primeiro até os últimos. Certo? Sabe que os heróis das parábolas de Jesus são sempre os últimos, os perdidos, não os encontrados. E não os poderosos, mas os menores. Últimos, perdidos e menores são os heróis da Bíblia. Amém. O jeito de Deus é sempre diferente do jeito do homem.
O homem glorifica o forte, o poderoso, os super-heróis. Wakanda! É o que vemos, sabe? Heróis incríveis e heróis de ferro e heróis flexíveis e, sabe, heróis pequenininhos e também heróis com teias de aranha. Todos os tipos. Eles têm que ter poder, serem fortes, certo? Mas Deus diz, se você quer ver o meu poder, preciso ver sua fraqueza. Permita-se ser quem você é. Minha força não é manifesta, não é demonstrada, não vai fluir em você, na sua força impede a minha força. Mas quando você é fraco, na verdade você é forte. Porque a minha força é a força que vai fluir em você. Posso ouvir um amém? A graça é atraída pela sua fraqueza. Amém? Essa declaração vai ficar famosa. A declaração a graça é contagiosa, está contagiando tudo. Mas a próxima vai ser a graça é atraída pela fraqueza. Não tenha medo de ser quem você é na presença de Deus. Ele te ama e sabe de algo, ele tem prazer no fato de que você demonstra fraqueza naquela área porque vai demonstrar então a sua força. Seu poder, seus milagres. Tem a ver com milagres porque a palavra força ali é a palavra dinamite, que é usada para milagres. Dunamis, no grego. Ok, vamos ler. Vindo, porém, os primeiros. Vamos começar dos últimos para os primeiros. Dos últimos para os primeiros. Essa parábola, na verdade, está falando para aqueles que talvez você já esteve nessa situação na escola, quando você estava estudando, e você era daqueles que era sempre chamado por último. Como se sentia? Quando iam jogar bola, dividia em grupos, certo? Os líderes começavam a escolher algumas pessoas, e era bem assim, você era o último ou o penúltimo. Como se sentia? Ou você descobriu que havia uma festa que estavam organizando, uma festa de aniversário, algo assim, ficou sabendo. Mais tarde você descobriu que o seu nome foi o último a ser escolhido. E você foi o último a receber o convite. Como se sentiu? Isso não é bom, certo? Essa parábola é para você. É para todos aqueles que já se sentiram assim. E como se tornam vencedores. E não só isso, mas recebem a plenitude da bênção. Posso ouvir um amém? Ok? Vamos em frente. Aqui diz que aqueles que vieram na hora 1/10 receberam cada um denário. Ele começou com aqueles que foram por último, trabalharam só 1 hora. Ele começou com eles e deu para eles o salário de um dia inteiro. Ou seja, você acha que eles receberam 100 vezes mais? Bênção completa, não foi? Mas os que trabalharam bem cedo de manhã, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. Eles pensaram que receberiam mais, porque trabalharam o dia inteiro. Mas eles concordaram em um dinheiro. Sim. E cuidaram que receberiam mais, mas receberam cada um dinheiro. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família. Sabe por que murmuramos? Muito. Povo evangélico. Sabe por que amamos murmurar? Quando falamos disso, murmurar não tem nada a ver, é só murmuração. Mas sabia que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel murmurava, coisas ruins aconteciam. Nada ruim acontecia, até que murmuravam. E quando murmuravam, tudo ia mal. 1 Coríntios 10, verso 10 diz: E não murmureis. A palavra murmurar no grego é a mesma que está aqui. Em Mateus 20, a mesma palavra. Como alguns deles também murmuraram. E pereceram pelo destruidor. Reclamar traz destruição. De acordo com 1 Coríntios, no Novo Testamento, verso 10. O que é que nos faz murmurar? Eu vou te falar agora mesmo. Comparar-se com os outros. Comparar-se com os outros. Em vez de olharem para a bondade daquele pai de família. Esse pai de família é um homem muito bom, generoso. Amém? Se os olhos deles estivessem em Jesus, não teriam ciúmes. Não murmurariam. Olha, não temos inveja das pessoas que estão na mesma área de especialidade ou também um trabalho. Como, por exemplo, uma garota não vai ter ciúme de um rapaz. Uma garota tem ciúme de
Ah, não quer me ajudar a pregar, certo? Não querem ajudar. Ok, um rapaz tem ciúme de outro rapaz. Um doutor não tem inveja de um pastor. Pastor tem inveja de outros pastores. E um pregador tem inveja de outro pregador. Amém? Então são grupos. Se você tem um grupo que é similar ao seu, você tem inveja. Ou você tem a tendência de ter inveja, não vocês. Vocês desta igreja não têm inveja, certo? E também na faixa etária. Geralmente, uma pessoa nova não tem inveja de um avô. Tem inveja das pessoas da mesma idade. E geralmente na mesma área de especialidade. Amém? Quando você percebe de fato, eu não ouvi isso de ninguém, o Senhor me ensinou isso anos atrás. Ele me disse que as coisas que são iguais vão trazer no mínimo um alerta. Amém? E é sempre essa visão horizontal e não vertical olhando para o Senhor. Em vez de olhar e dizer, este homem é bom, eu quero trabalhar para ele de novo. Olha a bondade deste homem. Olha o caráter dessa pessoa. Mas tiraram os olhos do pai de família e começaram a se comparar. Agora, não estamos contentes, sabe por quê? É a nossa carne, não é o problema que não temos suficiente. Não é isso. Olha, pensamos que se tivermos o mais novo celular, a mais moderna televisão, a mais nova casa, a última tecnologia, vai nos alegrar. Mas se você entrar numa máquina do tempo agora mesmo, vamos imaginar, e te enviarmos de volta até a era dourada de Israel, a era de Salomão. Vai ver o rei Salomão e você vai na máquina do tempo e ela se abre naquele lugar. Você vê o rei Salomão e você vê o seu trono de marfim e você vê os vasos de ouro, tudo é ouro e você diz, uau, tanto ouro, blim, 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 sabe? Tudo é blim, blim. Você está tão feliz de estar ali. E você vai até Salomão e você começa a conversar com ele, você se apresenta para ele, ele sabe quem você é, você mostra a máquina do tempo. Salomão diz, eu quero ir até o seu tempo. Ele entra na sua máquina do tempo e você troca de lugar com ele. Ele olha ao redor e a primeira coisa que ele vê, porque ele é de Israel, por que está fazendo tanto frio aqui se o sol está brilhando lá fora? Chamamos de ar-condicionado. Deus abençoe o homem que inventou ar-condicionado. E toda a igreja diga, amém, não pensamos nisso, mas imagina, está muito quente lá fora e de repente o ar-condicionado quebra. Neste lugar. Amém? Você vai ver as mulheres abanando um leque. Imagina as mulheres com um leque abanando. Mas olha bem, vamos pensar. Mais um pouco. Ok. Salomão vê isso e diz, que legal! Você pega o celular. Certo? Ele pergunta, o que é isso? Você está falando com alguém ou com um objeto? Não, eu estou falando com a pessoa que está longe. O que é isso? É do seu país, é de Israel. Sim, Shimolek. Eu tenho um amigo Shimolek. Ele diz, isso não é verdade, você está brincando? Este é o homem mais sábio que já viveu durante o tempo de todo o Antigo Testamento até o dia de hoje, exceto Jesus, é lógico. E ele diz, isso é incrível, isso é uma prosperidade incrível. Prosperidade relativa. E ele então vê a sua cama, toca a sua cama. Ele diz, eu quero uma dessa. Ele olha e vê algumas imagens se movendo, e ele vê uns homens jogando com a bola e correndo. Muitos homens atrás de uma bola. Não só isso, mas milhares e milhares em todo lugar, gritando por causa de uma bola. Ele olha isso. Ele olha isso e pergunta o que está acontecendo. Como é que você conseguiu diminuir as pessoas e colocá-las nessa caixa? Você diz, eu estou assistindo algo que está acontecendo em outro país. Ele diz, eu não creio. Ele diz, isso é loucura. Essa é uma tremenda prosperidade. Ele é um rei, sim. Você diz, eu moro numa kitnet. Tenho um salário pequeno. Isto é incrível. Como você fez isso? Posso falar mais. Ele olha para você. Você diz, vem, vou te levar a um lugar. Ele olha em volta e diz, cadê os seus cavalos? Não tenho cavalo, tenho motor. E ele diz, uau, eu tenho que ter um desse, eu vou levar um desse. E murmuramos porque o vizinho tem um carro melhor. O coração do homem não se satisfaz, mesmo com tudo
que temos as coisas boas. Temos que valorizar isso. A murmuração não é por causa de uma outra pessoa, nada disso. Existem injustiças em todo lugar, como sempre existiu, mas cuidado com o seu coração. Deve perguntar para si mesmo quando você vai ficar alegre. Pare de comparar sua esposa com as outras. Quando parar de comparar seu cônjuge com aquele ator da novela da TV. Quando vai parar de comparar? Hã? Quando você vai parar de comparar a si mesma com outra mulher na televisão? Quando vai parar de se comparar? Tudo isso acontece, eu não queria parar somente nesse assunto, mas a murmuração é uma coisa que Deus mostrou para mim. E eu já li essa parábola muitas vezes, durante anos, e nunca vi isso. Não há mensagem sobre murmurar, ok? Então não murmure, não escreva para mim murmurando, ok? Você não sabe que está numa boa igreja. Muitos gostariam de estar aqui, sabe? Amém? A Deus seja a glória, amém. Uma das melhores maneiras de nós pararmos com a inveja e todo tipo de murmuração e tudo aquilo que provoca murmuração é aprender da referência que foi falada 5 vezes, e foi João que falou, o discípulo a quem Jesus ama. João sabia que era amado pelo Senhor. O Senhor amava os 12, mas João cria nisso e andava de acordo e desfrutava isso. E a última vez que ele fala foi assim. João seguia Jesus e Pedro perguntou para Jesus, o que será deste homem? O que acontecerá com ele? Ele perguntava sobre o ministério de João, sobre o futuro de João. Os olhos não estavam em Jesus, mas João, que conhecia o amor de Jesus, seguia Jesus. Seus olhos em Jesus. É o segredo de Caleb. Caleb disse, eu segui ao Senhor sempre. O segredo é ter os seus olhos sempre em Jesus e não nos outros. Não comparando a sua mídia social com as mídias de outras pessoas, não postar algo e ver a resposta das pessoas. Amém? Não ficar procurando a aprovação de outras pessoas. Eu não tenho nada contra a mídia social, eu acho que a mídia social tem o seu valor, mas use-a com um propósito, para levar as informações ou ficar em contato com amigos, mas não para ser aprovado. Tantos likes. Ah, Pastor Prince, você está com inveja, você já viu minha mídia social? Antes de falar isso, olha, eu não estou aqui falando nada contra a mídia social. Eu uso como ferramenta. Mas a ferramenta pode te usar. Não seja usado por ela. Não fique tão apegado ao seu celular que você vai perder contato social com a sua família, com os seus amigos. Às vezes perde porque está sempre no celular e perde o momento, que nunca mais volta. Vai continuar com os amigos, mas momentos como este nunca voltam. Vai ter outros momentos, mas aquele nunca mais volta. O tempo é muito precioso. Voltando a esse assunto. João estava seguindo ao Senhor. Pedro perguntou sobre ele. Ele olhava para João. Jesus respondeu, e que essa resposta esteja no seu coração. Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu volte, que tem a ver contigo. Tu segue a mim. Escutou? Tu segue a mim. E às vezes quando eu penso o que os outros ministérios estão fazendo, o Senhor me fala, o que tem a ver contigo. Tu segue a mim. Só faça o que eu quero que tu faças. Não tem que fazer o que os outros estão fazendo. Só faça o que eu te falo para fazer. Amém? E todo o povo diga, até quem está lá em cima. Se o Senhor voltar agora, você vai ser o primeiro a ser arrebatado. Você sabia dessa verdade? Amém? Então, vamos voltar a Mateus, capítulo 20. Eles reclamaram, eles trabalharam 1 hora, e nós suportamos a fadiga do dia. Olha a resposta do Senhor. A resposta, mais em frente. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro. Concordaram? Eles concordaram nisso? Sim. Então o Senhor não fez nada de errado. Não pensem assim. Ah, nós entendemos essas pessoas que foram bem cedo de manhã. Eu penso justamente como eles. Qual trabalhador não se sente injustiçados porque vem aqueles que trabalharam pouco e receberam o mesmo tanto que eles receberam, o mesmo salário? Mas se o Senhor quer ser generoso, o que tem a ver contigo? Você recebeu o que concordou. Ele não fez nada errado. Porque o seu relacionamento com ele foi feito na base do salário, naquela barganha, naquele acordo. Essa é a lei. Israel, aos pés do Monte Sinai. Podemos dizer que fizeram uma aliança.
Deus os havia tirado do Egito? Não por causa da lei, ela não tinha sido dada, mas foi baseado na lei incondicional da graça que Deus tinha feito com seu pai Abraão. Deus disse: eu irei. Eles não eram perfeitos, de fato. Em Josué fala que eles adoravam ídolos do Egito. E vemos que eles também murmuraram até chegar no Monte Sinai. Certo? E Deus ainda os livrou. Deus estava perto deles. Não oravam 2 ou 3 horas por dia para que Deus ficasse perto deles. Deus estava perto deles pela coluna de fogo e pela nuvem durante o dia. Imagina, lá no deserto, fica muito quente durante o dia. Vocês já foram a Israel, certo? E o guia vai te falar: o sol é muito quente aqui em Israel. E ele mesmo, sendo um judeu, ele vai dizer isso. E os judeus murmuravam. Sim, certo? E você diz: é mesmo? Muito quente. Na verdade, eles tiveram ar-condicionado na época. Deus colocou uma nuvem, que a Bíblia diz que cobria todos eles. Eles nem sentiam o calor do sol. Ficava sempre fresco. À noite, no deserto, fica muito frio. É o oposto. E aparecia para eles na coluna de fogo, o aquecimento. Então, o Senhor estava sempre perto deles. Mas no momento que chegaram ao Monte Sinai, Deus tinha feito todos os milagres, tirou água da rocha, maná caía do céu, a comida dos anjos, mas eles não paravam de murmurar, e Deus demonstrava a sua bondade e a sua bênção, porque não dependia deles, na bondade deles, mas dependia da bondade dele. Se tivessem ficado assim, mas no Monte Sinai, em Êxodo 19, disseram: tudo que Deus mandar, nós faremos. O homem confia na sua justiça, na sua própria força, que não tem nada. E olha bem, Deus muda tudo e diz: Moisés, não deixe eles se aproximarem. Até se um animal tocar o monte, vai morrer. Deus nunca tinha falado assim com eles. Deus nunca tinha tido essa atitude: não se aproxime. Ele estava perto deles, desde que saíram do Egito. Por quê? Se tornou um sistema de barganha. Não nos abençoe baseado na tua bondade, mas nos abençoe baseado na nossa bondade. Então, olha, eu já falei sobre isso antes. Nessa mensagem, nós entendemos o que é isso, sabe? Fazer o que fizeram. Até hoje eu falo para você a verdade. É muito difícil ser um pregador da graça e não entrar nesse sistema que é de barganha. A mentalidade de que se eu fizer mais, Deus vai me abençoar mais. Ainda temos isso, a carne às vezes pede isso. E é demonstrada muitas vezes na área de ansiedade, preocupação. Usamos a nossa justiça, não sabemos como nós fazemos isso. Mas olha aqui um teste. Qualquer área de preocupação que você tem, ou ansiedade, essa é a área da justiça própria. Bem, vamos voltar aqui. Certo? Ele disse: não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro. Toma o que é teu e retira-te. Quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Olho mau é, na verdade, um hebraísmo para avareza. Como no livro de Provérbios. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá para o pobre. Certo? Jesus disse: se os seus olhos forem bons, olhe bem, bons, o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Ele disse: é mal aos teus olhos porque eu sou bom. Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha, eu já falei sobre isso. Como eu disse, eu sempre pensava: o que quer dizer essa frase? Muitos são chamados, poucos escolhidos. É em termos da bênção, em termos de recompensa, o que Deus dá para você, a colheita centuplicada. Todos foram chamados cedo de manhã, os da 9 da manhã, os que foram ao meio-dia, os que foram às 3 da tarde, e o da 1ª hora, certo? Todos foram chamados, poucos escolhidos. Quem é que Deus escolhe? Deus escolhe aqueles que o permitem, que dão para ele a oportunidade de mostrar a si mesmo e a bondade do seu coração. Quando o dono daquela vinha disse: ide, e o que for justo vos pagarei, eles não perguntaram: você vai manter sua palavra? Como sabemos? De jeito nenhum, eu já fui enganado antes, não, de forma alguma. Assine esse contrato e eu vou. Podiam falar isso?
Mas foram. Eles confiaram. Olha, Deus não menospreza o trabalho. Quando lê isso, não pensa que Deus menospreza. Deus não menospreza o trabalho. Mas o que Deus valoriza acima de todas as coisas, ele coloca um bom preço nisso. É uma simples fé nele mesmo, na sua palavra, na sua bondade. É o que ele valoriza acima de tudo. Nos evangelhos vemos Jesus cobrindo a si mesmo sua glória, com a carne humana. Ele veio como Messias de Israel, o Filho do Homem. Ele enfatizou isso, mas é o Filho de Deus. Era Deus em carne humana, mas ele sempre escondeu a sua divindade. Ele sempre cobriu isso. Não queria que fosse visto. Amém. Ele caminhou entre homens como homem, como o Messias de Israel. Mesmo assim, quando alguém exercia a fé, a pessoa se aproximava dele, confiava nele, era como o véu da carne se abria, e então todos os recursos de Deus e provisão fluía até aquela pessoa, na plenitude. Podia ser algo simples, como um toque de fé, apenas nas orlas das suas vestes, como a mulher fez, e a plenitude da sua bênção tocou nela. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, você pode ter todos os tipos de problemas e de falhas e defeito no seu caráter, como eu. Todos nós temos isso, ok? Mas o que o Senhor procura é essa fé simples que traz todos os seus recursos para a sua vida. É isso que ele valoriza acima de tudo. Aqueles que confiam na sua bondade. Quem o Senhor escolhe, muitos são chamados, poucos escolhidos. Aqueles que demonstram essa fé, aqueles que confiam na sua bondade. Porque dá para ele a oportunidade de expressar seu coração. A graça vai dar para os últimos o que a justiça pagou para o primeiro. Então vamos lá. Eu te falei a respeito da primeira coisa que Deus me mostrou nessa parábola, os murmuradores. Agora, vamos até o verso 8 desta passagem. E aproximando-se à noite, disse o Senhor Davi ao seu mordomo, chama os trabalhadores, paga o salário deles, quando a noite chegou. Quando vamos ver a geração favorecida? A geração da colheita centuplicada por muito tempo. Olhamos a história da igreja e vemos, sim, sabe, a igreja tem problemas e muitas vezes eles fazem uma grande confusão, mesmo assim, não estão andando na plenitude da bênção. Bem, você concorda comigo que nós somos a geração da tarde? Concorda? Nós somos essa geração. Então, primeiro, olha bem, essa parábola só aparece no Evangelho de Mateus, você sabia? Não aparece nos outros. Só aqui no Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus é o Evangelho escrito para os judeus. Então devo dizer isso primeiro, para sermos fiéis ao texto. Devo falar primeiramente sobre os primeiros e derradeiros? Os primeiros fala de Israel. Os derradeiros fala da igreja. Então, em relação ao tempo, Israel foi primeiro e a igreja por último. Mas em respeito à posição e ao favor, os últimos, a igreja, serão os primeiros. Amém? Israel somente tem as bênçãos físicas, a terra e bênçãos materiais. Nós temos o céu. Nós nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais. Judeus e gentios. Na igreja, um novo homem. Nós nos tornamos os primeiros. Certo? Precisamos falar isso. A segunda aplicação é para os crentes. Alguns não recebem centuplicado, recebem 30, 60. Quero te desafiar agora a esquecer aquela turma que murmura. Esquece aquela turma da manhã que fez um acordo. Aqueles que barganham, vamos deixar para lá. Vamos falar dos da 9 da manhã até da hora 1/10. Não concorda que esses grupos foram confiando na sua bondade? Mas até mesmo entre eles, alguns confiaram sim na sua bondade, alguns confiaram na sua própria bondade e trabalho. Não é fato que os da 9 da manhã trabalharam mais? Mas foram pela fé. Certo? Receberam 100 vezes mais? Não. Porque 100 vezes mais é trabalhar pouco e receber a plenitude. Os da 1/10 hora, somente aqueles da 1/10 hora, certo? Aqueles do meio-dia, o grupo do meio-dia, foram pela fé? Sim. Mas olha, vamos comparar os da 9 da manhã e aqueles das 5 da tarde. Qual você acha que quando recebeu o seu salário,
ficou mais grato ao Senhor? Os das 5 da tarde, certo? É lógico, mas ambos tiveram fé no Senhor, não é? E o Senhor me mostrou. Isso é entre crentes. Por que alguns cristãos são mais gratos ao Senhor do que outros? Porque alguns têm ainda o pensamento voltado para as suas obras e para a sua performance, parcialmente olhando para Jesus e olhando para eles mesmos. Então, o sentimento de graça ou de cariz, ou o sentimento de graça ou de gratidão, que é a mesma palavra no grego, graça, cariz, o sentimento de gratidão não é tão grande como aquele que vê que ele é bom e que depende dele. Posso confiar nele. Quando eu sou chamado para servir ao Senhor, não posso dizer que domingo é meu dia de folga. Porque se você falar isso, sabe de algo? Vai ter folga. Vai ficar de folga. Amém? Tem que servir ao Senhor. Sem pensar assim, não estou falando que todo mundo tem que servir domingo. Pode servir outro dia, mas eu estou dizendo que o seu motivo para servir e começa a pensar no sacrifício, a carne diz isso e aquilo, você vai perder dinheiro, você vai perder sua reputação e tudo mais. Não, eu confio nele. Confio na sua bondade. Eu não vou perder dinheiro. Olha, os da 9 horas, do meio-dia, das 3 horas, das 5 da tarde, poderiam dizer, olha, eu posso ir, mas você não vai me pagar direito. Mas confiaram nele e foram recompensados. Mas entre os da 9 da manhã e os das 5 da tarde, quem você acha que foi mais grato? Das 5 da tarde. Quem confiou mais na sua bondade? Quem? Os da 9 da manhã? Eu acho que os da 9 da manhã pensaram que eles receberiam mais também, por causa do trabalho que fizeram. E então, isso acontece até entre os crentes. Por que alguém tem tanta graça? Eles têm mais graça, eu te falo, eles receberam mais. O Senhor disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que escolhem sua graça. Escolhem dar a ele a oportunidade de mostrar a bondade do seu coração. São esses que o Senhor escolhe. Salmo 132 diz, o Senhor escolheu a Sião. Sião, o monte Sião. Porque Sião é muito importante para Deus. Aqui diz, desejou-a para a sua habitação. É um desejo que é muito importante para Deus. Como alguém deseja comida. Você tem aquela vontade imensa de comer. Ahav, de onde vem aquela palavra Ahav para amor. O Ahav, ele desejou para a sua habitação. Por quê? Sião comparado a Sinai. Sinai é a montanha da lei de Moisés. Quando Israel disse, tudo o que Deus mandar nós faremos, no próximo capítulo, Êxodo 20, Deus deu os 10 mandamentos. Vou te abençoar baseado no acordo que fizemos. Cumpre os mandamentos e te abençoarei. Eles não deveriam ter concordado com isso. Certo? E Sião é o oposto. Sinai quer dizer lei. Sião, a graça. A montanha onde Deus envia a graça. No lugar onde Deus ministra a graça. Porque a lei sempre exige, extraindo. A graça sempre libera, provê, dá. Quando você diz que não está sob a lei, mas sob a graça, você acorda toda manhã sabendo que Deus está dando para você, provendo para você. Enquanto você o serve, enquanto está trabalhando, você não vê só a exigência, você vê a provisão para a exigência. Quanto maior for a exigência, maior a provisão e maior a provisão. Você vê Deus provendo o tempo todo. Vê Deus provendo para você, vê Deus derramando graça sobre você, Deus trabalhando por você e vê Deus o tempo todo. Você vê isso? Se é isso que você vê, então, você está debaixo da graça. E se está sob a graça e não sob a lei, o pecado não terá domínio sobre você. Sabe, as pessoas são tão presas à razão e pensam que, se pregarmos a graça, as pessoas vão continuar pecando. Mas a Bíblia fala que é o oposto. É quando você está sob a graça e não sob a lei, você tem a mentalidade de provisão e não a mentalidade de exigências, e o pecado não terá domínio sobre você. Quem acorda e diz, tem muita coisa sobre mim. Deus quer que eu seja um bom marido, Deus quer que eu seja um bom trabalhador, Deus quer isso e aquilo só exigindo, em vez de dizer, Deus me dá a graça para ser um bom marido. Deus me deu carisma, o favor. Ele abre portas para mim. Se a luta está complicada, Deus vai me dar vitória, vai me tirar disso. Amém? Todas as coisas contribuem para o bem. Deus está trabalhando, não estou entendendo, mas Deus está trabalhando, Ele está fazendo algo. Tudo coopera para o meu bem. Deus está provendo. Se essa é a sua vida, então você está debaixo da graça.
Eu amo a graça. Eu amo a Sião, o Senhor diz. Eu a desejo como a minha habitação. Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois a desejei, ele repete. Abençoarei abundantemente o seu mandamento no lugar da graça. Fartarei de pão os seus necessitados. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, Yeshá em hebraico, que é, vou te vestir de proteção. Não vai ser só protegido, vai se vestir de segurança. Os seus santos saltarão de prazer. Os santos saltarão de prazer. A palavra santo aqui, no hebraico é Hased. Os Hasedim, cheios da graça. Você está entendendo isso? Algo mais que o Senhor mostrou. Fiquei encantado com isso. Disse, filho, eu fui a eles, eles não foram a mim. Eu fui a todos eles, ele disse, eu fui a eles. Eu fui a todos eles. Logo de manhã, certo, se ninguém tivesse ido a eles, estariam lá ainda? O Senhor foi a eles, como no livro de Levítico, que fala sobre o leproso não podia ir ao acampamento. Mas o sacerdote ia até ele, onde o leproso estava. Temos a expressão, foi a eles, nesta parábola. Quantas vezes ele saiu? Vamos contar isso, ok? Cedo de manhã, Mateus 20, verso 1, que saiu de madrugada, certo? 1. Verso 3, olha, e saindo às 9 da manhã, certo? Verso 5, saindo outra vez, cerca de meio-dia, certo? E ele saiu de noite às 3 da tarde, 4 vezes. Não só ao meio-dia, mas também às 3 da tarde. Ele saiu, certo? E finalmente, na hora 1:10, 5 da tarde, diz que ele saiu. 5. 5 é muito interessante para a igreja New Creation. Deus está nos dando a plenitude do ensinamento da Bíblia sobre nomes e números. Muito interessante. Isso é uma revolução. 5 vezes como o filho pródigo. O pai o viu, correu para ele, o abraçou, encostou no seu pescoço e o beijou. 5 respostas. Número da graça. Por favor, não escolha assentar na 5ª fileira, no 5º banco. Não chegue a esse extremo, ok? Só estou ensinando a Bíblia. Essas coisas que a Bíblia nos ensina mostra que ela é inspirada. Amém? É o que o Senhor me mostrou e eu não tinha visto antes. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. Tem mais uma coisa que eu quero te mostrar e creio que vai te abençoar. É realmente o que o Senhor está falando aos cristãos. Vamos esquecer por um momento dos que foram de manhã, aqueles que fizeram a barganha logo de manhã. Vamos esquecer deles somente por um tempo. Vamos falar dos que receberam pela graça, ok? Até entre eles, alguns receberam mais. Certo? Estou certo? Olha isso. Verso 3. Os que foram às 9 da manhã. O que for justo vos pagarei. Isso é para as pessoas do meio-dia. O que for justo vos darei. E os das 3 da tarde, o que for justo, vos darei. Eu vos darei, certo? O que for justo. Para os da 1ª hora, ele disse, o que for justo, recebereis. Olha, eu já li isso tantas vezes, nunca tinha visto, até o Senhor revelar para mim. Ok? Você sabe a diferença? Ok, vamos ver isso. Às 9 horas, e também os do meio-dia e das 3 da tarde, e os das 5 da tarde. Os que mais alcançaram a graça. Vamos ver, ok? O que for justo, aos da 9 da manhã ele disse, eu vos darei. Para os da 1ª hora, o que for justo, recebereis. Qual é a diferença? Ah, pastor, é a mesma coisa. Não, não é. Uma coisa é Deus dar. Outra coisa é você receber. A geração da última hora vai receber. Agora, por exemplo, Deus disse a Israel muitas vezes, 40 anos antes, nem precisavam ficar pensando quando estavam em Cades Barneia, Deus tinha falado para eles muitas vezes. E enquanto estava ali, Deus falou para eles muitas vezes dizendo, eu vos darei, diga darei, uma terra que mana leite e mel. Eu vos darei a terra que mana leite e mel. Eu dei a vocês, diz ele. No hebraico já está no passado, eu vos dei a terra. Disse, eu vos dei. Uma coisa é Deus dar,
outra coisa é nós recebermos. Eles não receberam. Durante 38 anos não receberam. É possível então Deus nos dar e nós não recebermos? Então aqueles que receberam a plenitude são aqueles que confiam na graça e por isso recebem mais. Somente isso. É por isso que isso é importante. Isso quer dizer, eu vejo Deus dando o tempo todo. Sou um tolo se eu não receber. Vejo necessidades, exigências, áreas de preocupação, minha família, meu trabalho, minha vida. Deus está dando. Eu não recebo até que eu ore para as bênçãos se manifestarem, ore pelos filhos e tudo mais, pois Deus está sempre dando. Orar é, na verdade, receber. Como transformamos a oração em obras? Você orou hoje? Você orou durante 1 hora? Orou durante 3 horas? Transformamos a oração em simplesmente algo obrigatório. Fizemos da oração a nossa performance, quando na verdade a oração é só receber. Quanto mais você ora, mais você recebe, você vê coisas e ora. Você não precisa estar nessa posição o tempo todo. Você está dirigindo, certo? E um pensamento vem à mente. Você vai se ajoelha. Mas este espírito, vendo a oração como um meio, uma forma de receber, isso é que se chama oração. Dizemos que a oração muda as coisas. Sim, mas na verdade, Deus está derramando e ministrando o tempo todo. A oração te coloca na posição de receber. Olha bem, a água tem uma forma de encontrar os lugares mais baixos. Quanto mais baixo, vai ganhar. Se aqui está baixo, tem um mais baixo. E o mais baixo vai ganhar. É incrível como Deus favorece quem está mais baixo. Deus resiste ao soberbo, sabe, mas dá graça ao humilde. Não é que humildade é um mérito, sabe? Você merece, mas é uma posição. Quanto menos pensar que você consegue, mais Deus vai fazer por você. Não estou falando dos que dizem, eu sou imperfeito, não sou nada. Essas pessoas, na verdade, são também soberbas, sabia? Olha o orgulho deles. Eles dizem, sim, eu posso falar isso de mim mesmo, mas você não pode. Isso é orgulho? Não estou falando dessa falsa humildade, mas eu estou falando das pessoas que realmente são. Uau, Deus está me dando o tempo todo. Que vida! Agora, enquanto estou pregando, Deus está derramando o tempo todo. Ele está fazendo uma obra aqui, está fazendo uma obra ali do outro lado, e sempre ajudando alguma pessoa. E às vezes eu acho que a minha mensagem está tão completa que eu não sei nem mesmo parar. Sabe, tenho pena de vocês, mas aí vem a graça de Deus e me enche de misericórdia. Um coração de misericórdia para parar. E eu vou parar daqui a pouco, ok? Então, viu a diferença? Até entre crentes, certo? Os que receberam a sua graça. Amém? Só mais uma coisa. Está no verso 8. À noite, aqui está falando do tempo, o Senhor disse ao seu mordomo. Um mordomo que não tem nome. Eu não tinha percebido que ele não tem nome. E eu sei que na Bíblia, onde tem um mordomo sem nome, um bom mordomo sem nome, é o Espírito Santo. Um tipo do Espírito Santo. Lembra quando os irmãos de José foram ao Egito comprar comida e José os reconheceu, mas eles não reconheceram? A Bíblia diz que José, que também é uma figura de Jesus, disse ao seu mordomo, leva-os à minha casa para o almoço. Foi o mordomo que preparou o almoço. Sabe o que o irmão falou ao mordomo? A primeira palavra que saiu da boca daquele mordomo foi, paz seja contigo, não tenha medo. Disse aos irmãos de José, o Espírito Santo sempre fala de paz. Quando José viu Benjamim, as primeiras palavras foram, a graça, Deus seja gracioso contigo, meu filho. A primeira palavra de Jesus é graça, a primeira do Espírito Santo é paz. Graça e paz. Quando Boaz foi até o seu campo para ver os segadores, os trabalhadores, ele era muito bom, patrão, ele foi ao campo, e uma jovem donzela de Moabe estava lá, era Ruth, e ele a viu,
E a Bíblia diz que ele falou não a ela, mas ao mordomo da sua casa. Ou dos segadores, na verdade, o mordomo dos segadores. Ele não tinha nome. E foi ele que falou a respeito dela. As coisas boas que ela tinha feito. Como ela tinha trabalhado duro. E não tinha descansado nada. E aquele homem disse, Boaz disse, uma figura de Jesus. Ele disse a ela, o Senhor retribua o teu trabalho. E um pleno galardão, diga pleno galardão, da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Pensamos em trabalho como ela deve ter trabalhado muito para que ele dissesse isso. Não. Ele disse, o Senhor retribua o teu trabalho e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, sob cujas asas te vieste a abrigar. Olha isso, Deus chama isso de você se abrigar sob as suas asas na sua necessidade. Você está passando por muitas dificuldades, com muitos problemas, e você vai até ele buscando abrigo, ajuda. E Deus diz, esse é um bom trabalho, vai ter pleno galardão. Ele te recompensa por ter buscado refúgio nele. Que maravilha! Que Deus maravilhoso! Dizendo que o que você fez é trabalho. Deus vai te retribuir. O que é que ela fez? Buscou abrigo. Porque se olharmos para ela, vamos ver que ela não podia nem trabalhar. Ela não era judia. Era banida pela maldição. Uma moabita. Na maldição da lei. Mas pela graça recebeu. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Como aplicamos isso para a nossa vida no dia a dia? Deus quer que tenhamos uma moral bem alta, elevada na nossa vida. Olha, se você é um príncipe de Deus, uma princesa, tem que ter uma certa realeza no seu caminhar. As pessoas têm que sentir essa realeza por onde você for. Não é que você vai andar de nariz empinado, andando como realeza. Não estou falando disso, mas falo de algo além do ordinário. Você não é ordinário. Amém? Você perdoa, você não desce ao nível de usar aquela linguagem que eles usam contigo e você usa a mesma. Tudo isso é normal e você tenta então agradar a todos e ser como eles. Você acha que é legal, mas você se tornou comum. Você não quer ser diferente. Senão, vão falar de você, você olha para as pessoas. Só precisa agradar a um. O nosso Deus confia na sua bondade. Preste atenção nisso, porque santidade, olha bem, não é o que pensam, não é o contrário de pecado, como muitas pessoas dizem, mas é o oposto de ser comum. O que é santo é separado para o uso de alta nobreza, sagrado. No Antigo Testamento, a palavra santo quer dizer separado. Você é um tesouro, você é um povo especial, um povo que brilha enquanto o mundo está deprimido. Você é uma pessoa que tem alegria quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, você ainda tem alegria. O mundo vê que você tem paz, o mundo vê que você é tão abençoado e sua família tem luz na sua casa. A Bíblia diz, quando todo o Egito estava nas trevas, Israel tinha luz nas suas casas. Você diz, pastor Prince, a Bíblia diz que as trevas cobriram toda a terra. Sim, mas Israel tinha uma luz sobrenatural. Ah, eles devem ter sentido a luz. Não, se eles acendessem a luz, tinha luz nas suas casas, todo o Egito também podia acender uma luz. Eram trevas sobrenaturais, eles podiam acender toda a lâmpada e não iria funcionar porque eram trevas sobrenaturais. Por isso a luz que estava na casa do povo de Deus era a luz sobrenatural. E o mundo viu isso. Isso é ser santo, separado nesses últimos dias. Então, qual é a nossa resposta? Às vezes você ora e não só recebe, mas também dá para Deus. Mas é uma resposta. Você recebe a cariz, a graça, você eucariz. Amém? Você dá graça, obrigado, Senhor. Eu fui ensinado uma certa vez. Se não sente nada, agradeça a Deus. Isso é muito triste. Se você vem e diz, pastor Prince, eu quero simplesmente te agradecer. Por quê? Nada não, eu fui ensinado que eu devo sempre agradecer. Te ensinaram a sempre agradecer? Você sente vontade? Não. Minha mãe me disse para vir dizer obrigado. Eu não sei porquê, mas é só agradecer. Isso é muito triste. Davi mesmo disse, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Sua Hassed dura para sempre. Amém? Deus está derramando
Eu só posso pregar de acordo com o seu receber. Então termina agora. Traz mais um vaso. Mas não tem mais vaso. O azeite parou. Você recebe o que pode receber. Vamos pedir para Deus alargar as nossas tendas. Sabe, alguns pastores me dizem que o seu povo recebe tanto. Posso falar muito? Foram treinados. Se expandir, o odre. Dele, glória, igreja, aleluia! Não esqueça que ele valoriza muito a confiança na sua bondade, amém? Curve a sua cabeça e feche os seus olhos neste lugar. E onde estiver assistindo isso, amigo, talvez disse no seu coração, bem, onde posso começar com tudo isso? Primeiro você precisa saber que é um pecador. Todos nós estamos caminhando para a destruição eterna. Todos nós perdidos. Não é que se você rejeitar Jesus, vai estar perdido. Não estamos perdidos. Mas Deus nos amou tanto. Ele podia muito bem ter nos eliminado, como nós, às vezes, eliminamos da nossa vida todo o lixo, o que não queremos mais, coisas que não têm mais nenhum uso para nós, jogamos aquilo no lixo. Mas, amigo, Deus não quer te perder. Ele permitiu, ou melhor, ele planejou. Por causa do seu amor, ele enviou o seu filho. Por quê? O que veio primeiro? Jesus morreu por nós e Deus nos amou? Ou Deus nos amou e enviou? Ele nos amou primeiro e enviou o seu filho para morrer por nós naquela cruz. E a obra de Jesus foi perfeita, amigo. Se a obra de Jesus não foi perfeita, removendo os nossos pecados, e não satisfez a justiça de Deus, Deus não ressuscitaria dos mortos. A Bíblia diz, Deus o ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, Deus aceitou aquilo que Cristo fez na cruz. E por isso, o ressuscitou dos mortos. Sua ressurreição é o nosso recibo divino, que os nossos pecados foram pagos. Então, amigo, você está aqui hoje e quer que isso seja real na sua vida. Faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, te agradeço por ter me dado o teu filho, meu Senhor Jesus Cristo. Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos quando eu fui declarado justo. Obrigado, Pai, porque agora tenho uma nova identidade diante de ti. Sou teu filho, justo, santo, inculpável aos teus olhos. Tu me vês como Cristo. Como Cristo é, assim sou eu. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé, glória a Deus. Se você fez essa oração, amigo, você passou agora da morte para a vida. A condenação ficou para trás. A morte ficou para trás. Amém. E somente glória está diante de ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Quantos estão crescendo no Senhor? Você tem mais capacidade de receber mais e mais. Amém? Levante as mãos aqui neste lugar. Lembre-se, a segurança vem do Senhor. Amém? Como a salvação vem do Senhor, a palavra salvação também é segurança. Não menospreze isso. Vamos receber segurança e proteção agora mesmo. Pai Celestial, eu te agradeço por todos que agora ouvem minha voz. Quando saírem, Pai, deste lugar, eu oro para que essa semana seja uma semana, Pai, cheia de graça para todos eles. E, Pai, continue falando com eles, revelando a eles, ministrando a eles tua palavra. Tua palavra de revelação, tua palavra de liberdade, tua palavra de poder e também de saúde e cura para toda a carne. Ministra a eles, Pai. Não deixe que eles se conformem com este mundo, pensando como pessoas comuns, Senhor. Mas que eles pensem, Pai, de acordo com os teus pensamentos, para que eles possam refletir essa santidade, Senhor. Essa separação, Senhor, do teu povo que se chama pelo teu nome. Para demonstrar a tua glória e o teu brilho, Senhor, no meio de pessoas deste mundo que estão perdidas. Eu oro, Pai, para que a revolução da graça
se espalhe por todas as nações da terra e que o nome de Jesus seja exaltado. Eu oro, Pai, para que pessoas sejam livres da depressão, de todo tipo de ódio próprio, Senhor, de estarem perdidas e de toda rebelião e depravação, Senhor, e também de caírem desta glória para a qual Tu nos chamaste, Senhor. Obrigado, Pai, pela revolução da graça. Peço que todos aqui sejam um vaso para isso, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Brilhe, igreja. Deus te abençoe e nos vemos de novo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.